Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Aqui é o professor Emerson, de Física, da disciplina aí para o curso de Tecnologia em Alimentos, terceiro período. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui para a gente dar continuidade à resolução da lista de exercícios, né? Sobre movimento unidimensional, que nós iniciamos na aula passada, né? Nós fizemos os exercícios um, 2 e 3, né? E aí vamos continuar aqui resolvendo a quarta questão. Bom, a questão diz o seguinte: a posição de um sensor de temperatura que se move em um tanque é dada por x, né, que vai ser a posição, igual a 3t menos 4t ao quadrado mais t elevado ao cubo. Então, é a posição em função do tempo t, né? Onde x está em metros e t em segundos. Então, vou até marcar aqui, ó. O x, a posição está em metros, né? Posição em metros. E o nosso tempo t em segundos. Bom, determine a posição do sensor para os seguintes valores de t. Letra A, 1 segundo. Letra B, 2 segundos. Letra C, 3 segundos. E letra D, 4 segundos. Na letra E, ele quer saber qual é o deslocamento do objeto entre t igual a zero e t igual a 4 segundos, né? Deslocamento nesse intervalo de tempo. Na letra F, qual é a velocidade média para o intervalo de tempo de t igual a 2 a t igual a 4 segundos. E na letra G, a velocidade do objeto no instante t igual a 4 segundos. Essa velocidade aqui é a velocidade instantânea, né? Um, exatamente nesse instante de tempo t igual a 4 segundos. Bom, então vamos iniciar aqui. Então, vamos começar aqui pela letra A, né? A letra A, ele quer saber a posição x, né? Qual é o valor de x, que é a posição, para t igual a 1 segundos. Então, é uma questão bem simples, ó. Então, eu tenho aqui a função, né? O modelo matemático da função da posição. X igual a 3t menos 4t elevado ao quadrado mais t elevado ao cubo. Então, basta vocês substituir aqui o valor de t na função da posição. Então, para t igual a 1 segundo, que é a letra A, eu vou ter x igual a 3. Então, no lugar de t, eu vou colocar 1 segundo, né? 3 vezes 1 menos 4 vezes 1 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, x vai ser igual. Ora, 3 vezes 1 é 3, né? Menos 1 ao quadrado é 1. Então, 4 vezes 1 dá 4. Então, 3 menos 4. E 1 elevado ao cubo também é 1. Então, a posição x vai ser igual a quanto? Ora, 3 menos 4 é menos 1, né? Porque subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 4 menos 3 é 1, mas o maior é 4, negativo. Então, isso aqui é igual a menos 1 mais 1. Ora, menos 1 mais 1 é igual a 0. Então, a posição é igual a 0 mesmo. Fisicamente, isso significa que em t igual a 1 segundo, a posição do sensor, né? Ele está exatamente na origem das posições, né? Então, em t igual a 1 segundo, esse sensor está na origem das posições, ok? Bom, vamos fazer aqui a letra B. Então, basta substituir, ó. Na letra B, eu quero para t igual a 2 segundos. Então, qual vai ser o valor da posição do sensor para t igual a 2 segundos? Então, vamos substituir na função, ó. Então, a função é x igual a 3t menos 4t ao quadrado mais t elevado ao cubo. Então, vamos substituir o valor de t para essa função aqui. Então, t igual a 2, então vai ficar 3. No lugar de t eu coloco 2, menos 4. T ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, mais t ao cubo. Então vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, a posição vai ser 3 vezes 2 é 6, né? Então, 6 menos 4. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 4 vezes 4. E 2 elevado ao cubo é 8. Então, a posição é igual a 6 menos 4 vezes 4 é 16, né? Mais 8.
Então, logo x, a posição vai ser igual. Ora, 6 menos 16, né, mais com menos dá menos, a gente subtrai, mas conserva o sinal sempre do maior. Como 16 é maior que 6, está negativo, então 16 menos 6 é igual a 10, só que o maior tem sinal negativo, então é menos 10, mais 8, tá? Então, x vai ser igual. Ora, menos 10 mais 8 é o mesmo procedimento, menos com mais dá menos. 10 menos 8 é 2, só que o maior que é 10, sinal negativo, então menos 2. Então, x igual a menos 2 metros. Então, observe que em t igual a 2 segundos, a, o sensor está a menos 2 metros. Isso já dá um sinal que, se a gente for fazer um desenho da trajetória, né, indicando que ele está se movimentando, né, no sentido contrário à orientação positiva. Né? Ó, o tempo está aumentando de 1 para 2 e a posição foi de 0 na origem para menos 2. Então, está se movimentando aí no sentido contrário à orientação à trajetória. No final do exercício, a gente pode até fazer o desenho dessa trajetória. A letra C, ele quer saber a posição para t igual a 3 segundos. Então, o mesmo procedimento. Para t igual a 3 segundos, qual é o valor da posição x? Então, basta usar a mesma função, né? Então, a função é x igual a 3t menos 4t ao quadrado mais t elevado ao cubo. Então, vamos substituir aqui, ó. 3, só que agora o t é 3 segundos. Então, 3 vezes 3 menos 4t ao quadrado, t elevado ao cubo, então t elevado ao cubo. Perdão, 3 elevado ao cubo, né? O valor de t é 3. Então, x é igual. 3 vezes 3, 9, menos 4. Aqui a gente faz sempre a primeira potenciação, né? Regra básica de matemática, né? Tem um produto aqui, mas eu não posso multiplicar 4 vezes 3. Eu tenho que fazer 3 elevado ao quadrado, que dá 9, né? Então, mais 3 elevado ao cubo, 27. Então, x é igual a 9 menos... Ó, 4 vezes 9, 36. Mais 27. Então, qual é o valor de x? Posição. Mesma coisa aqui, ó. 9 menos 36, né? Subtrai 36 menos 9. Isso vai dar quanto? 27, né? Só que o maior é negativo. Então, 36 é maior negativo, dá menos 27. Com mais 27. Ok? Bom, então o valor de x é igual a quanto? Zero. Olha só que interessante. Significa que em t igual a 3 segundos, o sensor ele voltou para a origem. Então, observe que ele estava na origem, ele foi para a esquerda, né? Se a gente considerar para a esquerda o sentido negativo, né? E depois ele voltou para a origem, tá? Então, eu posso até colocar aqui um texto, ó. Em t igual a 3 segundos, o sensor volta para a origem. Deixa eu apagar aqui e colocar em outro lugar que fica melhor. Então, ó, colocar aqui mesmo. Ó. Em t igual a 3 segundos, o sensor volta para a origem. Ele queria saber suas posições, mas é interessante a gente fazer essas análises, né? Volta para a origem. A origem das posições, né? Eu vou deixar só a origem, mas isso se refere à origem das posições. Para a gente finalizar aqui a letra A, ele quer saber a posição na letra D, né? Em t igual a 4 segundos. Então, vamos fazer aqui a letra D. Vou adicionar mais uma página. Aqui o programa vai responder aqui para adicionar mais uma página, né? Para a gente fazer aqui a letra D. Isso, agora respondeu o programa. Então, a página 2, né? Então, vamos colocar aqui a letra D. Então, a letra D ele quer saber qual é a posição em t igual a... Vamos só voltar lá. 4 segundos, né? Igual a 4 segundos. Então, vamos novamente escrever aqui a posição, né? Então, a posição é igual a 3t
3 vezes o tempo, menos 4t elevado ao quadrado mais t elevado ao cubo. Então, mesmo procedimento, certo? Nós vamos substituir agora para t igual a 4. Então, x é igual a 3 vezes 4 menos 4 vezes 4 elevado ao quadrado, que nem precisa de parênteses, né? Então, colocar 4 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao cubo. Então, x é igual a 3 vezes 4 é 12, né? Menos 4. Ora, 4 ao quadrado é 16, né? Mais 4 elevado ao cubo, pessoal, só lembrando lá da regra da potenciação, é a mesma coisa de 4 vezes 4 vezes 4, né? 3 vezes. Então, 4 vezes 4 é 16. Vezes 4, isso dá 64, certo? Então, aqui mais 64. Aí, na verdade, 4 vezes 4 elevado ao quadrado é 4 ao cubo, né? Então, mas enfim, vamos continuar aqui, ó. 12 menos 4 vezes 16 é 64, mais 64. Então, a gente pode observar aqui que eu tenho menos 64 com mais 64. A gente pode cancelar, né? São simétricos, né? Menos com mais dá menos. 64 menos 64 é igual a zero. Então, vai sobrar x igual a quanto? 12 metros. Então, aí é a posição do sensor para t igual a 4 segundos. Bom, então a gente não está pedindo aqui na questão, mas se a gente fosse fazer aqui um desenho da trajetória, eu teria exatamente isso, ó. Vamos marcar aqui o zero, né? Aqui é a posição em metros. E aí, o que nós vamos ter? Em t igual a 1 segundo, a posição é zero. Então, eu tenho aqui vou representar por um móvel, né? Aqui, ó. Isso aqui em t igual a 1 segundo, né? Ele está na origem. Só que eu não sei se ele está vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, enfim. Mas em t igual a 2 segundos, a posição é menos 2. Então, ele se movimentou para cá, para uma posição menos 2, né? Isso aqui já em t igual a 2 segundos, ok? Em t igual a 3, ele volta para a origem. Então, ele faz isso, né? Ele vem aqui, ó. E depois ele volta, para colocar aqui de outra cor. Aí depois ele volta para a origem em t igual a 3 segundos. Então, ele está aqui na... Deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui, ó. Isso aqui em t igual a 3 segundos, ele volta para a origem. E aí depois, em t igual a 4, ele está a 12 metros da origem. Então, aqui já está 12 metros. A posição para t igual a 4 segundos. Vou colocar aqui 1 segundo na origem. Então, ele começa aqui em t igual a 1 segundo, né? Aqui na origem, né? Em 2 segundos, 1 segundo depois, ele está na posição menos 2, né? Então, ele vai para a esquerda. 1 segundo depois, em t igual a 3, ele volta para a origem. E depois, em t igual a 4, ele está a 12 metros da origem. Então, ele faz esse tipo de movimento. Bom, vamos fazer aqui a letra B. Perdão, letra B não, né? Vamos olhar lá o enunciado. Letra D, então agora a letra E. Na letra E, ele quer saber qual é o deslocamento do objeto entre t igual a 0 e t igual a 4. Então, letra E. Qual é o deslocamento, né? Que é o ΔX. Na aula a gente usa ΔS quando a gente usa a posição S, né? Como é que ele está usando a posição para x? Vamos calcular ΔX. Entre dois instantes, t igual a 2 e t igual a 4. Né? Então, aqui a letra F, entre t igual a 0 e t igual a 4. Então, entre t igual a 0 segundos e t igual a 4. Vamos chamar aqui de t1 e t2. Então, lembrando que o deslocamento é sempre a posição final menos a posição inicial.
Então, o tempo inicial aqui é 0 e o tempo final é 4. Então, seria o x2 seria a posição final, menos o x1, a posição inicial. Então, basta a gente encontrar a posição para esses dois instantes de tempo. Em t igual a 4 segundos, já tem esse valor, né? A gente já calculou. Então, vamos só olhar aqui, ó. Em t igual a 4, na letra D, né? X igual a 12 metros. Então, não preciso calcular novamente. E em t igual a 0, se a gente observar bem a função, né? Aqui a função é 3t menos 4t ao quadrado mais t elevado ao cubo. Se eu substituir aqui t igual a 0, quanto é que vai dar, galera? Ó, vai dar 0, né? Que é tudo t. Mas vamos fazer aqui, ó. Para t igual a 0, eu vou ter x igual a 3 vezes 0, menos 4, 0 ao quadrado, mais 0 ao cubo. Tudo isso aqui é igual a 0, né? Então, o nosso x1 vai ser igual a 0 metros. O que a gente pode concluir? Que na contagem inicial t igual a 0, ele está em 0 metros. Em t igual a 1, ele continuou aqui no 0, né? No 0, ou seja, ele não saiu da origem, ele só foi sair um segundo depois, tá? Então, no t igual a 0, igual a 0. Então, o deslocamento vai ser quanto entre esses dois instantes? Então, ΔX é igual a x2. Qual é o valor de x2? 12, né? E o x1 é 0. Então, vai ser simplesmente 12 metros menos 0 metros. Então, esse deslocamento vai ser igual a 12 metros. Então, é uma questão bem simples, né? Bom, vamos aqui para a letra F. Na letra F, qual a velocidade média no intervalo de tempo de t igual a 2 a t igual a 4? Agora a gente tem que prestar bastante atenção. Então, a letra F quer saber velocidade média entre t, vamos chamar novamente t1, né? t1 igual a 2 e t2 igual a 4. Vamos verificar que a gente já tem o valor dessas posições aqui, né? Aqui, ó, para t1 igual a 2, a posição é menos 2 metros, certo? Aqui, ó, t1 igual a 2, menos 2. E para t2 igual a 4, a posição foi de 12. Então, já tem esses valores, ó. A posição para t1 igual a 2, menos 2 metros. E para t2 igual a 4, a posição foi de 12 metros. Então, já tem esses valores, não vou calcular novamente. Por quê? Lembre-se que a definição de velocidade média é a razão entre o deslocamento, ΔX. Aqui a gente está, novamente, está chamando de x porque ele está representando o x com uma posição. Se fosse S, seria ΔS, dividido por ΔT. Tá? Bom, o que é esse ΔX? Posição final, x2, menos posição inicial. O que é o ΔT? Tempo final T2, menos o tempo inicial T1. Então, a velocidade média vai ser igual. Qual é o valor de x2? 12, né? Então, 12 metros menos. O valor de x1 é negativo. Como é negativo, a gente vai colocar um parênteses aqui, ó. Então, menos, para não confundir o sinal de menos do deslocamento com o sinal de menos da posição. Então, menos 2 metros. Dividido. T2, 4 segundos, né? Então, 4 segundos menos T1, que é 2 segundos. Então, eu vou obter uma velocidade média de quanto? Aqui, ó, menos com menos dá mais, né? Então vai ficar 12. Eu vou deixar para colocar unidade metros e segundo no final, né? Vai ficar 12 mais 2. E 4 menos 2 é o próprio 2. Então a velocidade média vai ser igual. Ora, 12 mais 2 é 14, né? Então 14 dividido por 2. Isso vai nos dar uma velocidade média de 7 metros por segundo. Ok? Então a letra F aí respondida. Vamos aqui para a letra G. Determina a velocidade do objeto no instante t igual a 4 segundos. Olha, quando for velocidade no instante, lembre-se que a gente falou de velocidade instantânea, né? Deixa eu colocar aqui mais uma página em branco. Aqui, pronto.
Então, é a letra G, né, se não me engano. Então, ele quer saber a velocidade v em um determinado instante, né? Que no caso é 4 segundos, né? Só vamos olhar novamente lá no Seado. Isso, em t igual a 4, no instante t igual a 4. Então, se ele quer saber a velocidade exatamente em t igual a 4, essa velocidade aqui, ela é chamada de velocidade instantânea. A gente viu aqui essa definição na aula, né? Aula teórica. Então, vamos só lembrar. A velocidade instantânea, nós vamos usar o artifício aqui do cálculo, né? Que é a derivada, né? Então, a velocidade instantânea é a derivada da posição em relação ao tempo. Como ele quer saber exatamente t igual a 4, é uma notação matemática, a gente colocar assim, ó. Essa derivada nós vamos calcular no ponto t igual a 4 segundos, que é nesse instante de tempo. Então, o primeiro passo aqui é calcular a derivada da função, né? Então, vamos lá. A função é x igual. Toda vez que tem que voltar, que eu não gravo função aqui, peraí. Então, a função é 3t. Deixa eu copiar essa função aqui. Vou copiar essa função. E vamos levar para cá pro... Isso. Vamos trazer aqui. Vou colocar mais para cima aqui. Pronto. Então, essa é a função, né? Deixa eu apagar aqui. Ok. Então, vamos calcular a derivada dessa função. Deixa eu só melhorar esse t aqui, que eu estou achando muito... Aqui, ó. 3t menos 4t ao quadrado mais t ao cubo. Então, como é que a gente deriva essa função? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, a derivada de x da posição em relação ao tempo. dx dt. Pessoal, uma derivada aqui de função polinomial, né? Vamos ver se vocês estão lembrados. Deixa eu fazer uma pequena revisão aqui, ó. Quando a gente tem uma função, por exemplo, uma função de x elevado a n, como é que a gente calcula essa derivada em relação a x, por exemplo? Então, esse expoente, ele vem, né? Ele desce, então vai ficar n, x elevado a n menos 1. Então, eu trago o expoente aqui, ó, que está aqui para multiplicando, né? O termo. Se tiver aqui um a, né? Seria n vezes a, né? Tá aqui, ó, n vezes a, x elevado a n menos 1. Então, ele desce, o expoente desce multiplicando e depois a gente subtrai uma unidade. Então, aqui, por exemplo, tem 1, então vai ficar 1, está subtendido, né? Que não tem 1, né? Está subtendido que tem 1. Então, 1 que multiplica 3t elevado a 1 menos 1. Né? Aqui, ó, subtrai o expoente de uma unidade e multiplica o expoente aqui pelo coeficiente de x, né? Aqui eu estou colocando x, mas pode ser qualquer variável, né? Aqui no caso a variável é t, né? Menos 4. Então o expoente aqui é 2. Então esse 2 desce, né? 4 vezes 2. T elevado a 2 menos quanto? Menos 1. Subtrai uma unidade. Mais esse 3 desce. Então 3. Aqui não tem. Aqui está subtendido que tem 1, né? Então ele desce. Então 3t elevado a 3 menos 1. Quem já tem familiaridade com derivada, pode fazer direto, tá? Estou fazendo dessa forma porque pode ser que vocês não estão lembrados aí como é que deriva, né? Então aqui, ó, 1 vezes 3 é 3. E aqui t elevado, 1 menos 1 é 0. Então, t elevado a 0. 4 vezes 2 é 8. E aqui t elevado a 2 menos 1. Então, t elevado a 1. Mais 3t elevado a 3 menos 1, que é 2. Pronto, já derivei. Então, quando eu derivo a posição uma vez, o que, que eu tenho? Essa derivada aqui, ó, ela é exatamente a minha velocidade instantânea. Então, é a minha função da velocidade, né? Então, eu tenho v igual a 3. Ora, t elevado a 0 é 1, então 3 vezes 1 dá só o 3, né? Menos 8, t elevado a 1 é só o t, né? Menos 8t, mais 3t elevado ao quadrado. Se eu quisesse saber a aceleração instantânea, ele não pede aqui, né? Bastava derivar essa função da velocidade, né? Então, só uma observação aqui, ó.
Se eu quiser saber a aceleração instantânea, pegava essa função e derivava em relação ao tempo, dv dt. Aqui na questão não pede. Bom, e aí eu quero saber essa derivada em t igual a quantos segundos? T igual a 4. Então, como eu já tenho o valor de v, né? Aqui, ó. Eu quero saber o valor de v em t igual a 4. Então, eu já tenho a função. Então, agora eu vou substituir. Ó. Qual é o valor da velocidade instantânea em t igual a 4 segundos? Então, vai ser v igual a 3 menos 8 vezes 4 mais 3 vezes 4 ao quadrado. Então, qual vai ser o valor de v? 3 menos 8 vezes 4, 32, mais 3, 4 ao quadrado é 16. Então, isso vai ser 3 menos 32. 3 vezes 16 é 48. Bom, agora aqui é uma matemática básica, né? Eu posso fazer, tanto faz, como aqui é adição e subtração, não tem muita prioridade, né? Eu posso fazer logo 3 menos 32, né? Se eu for fazer 3 menos 32, vai dar menos 29, né? Subtrai e conserva o sinal do maior, certo? Menos 29, deixa eu ver aqui direitinho. 32 menos 3. Menos 29. Subtrai, conserva o sinal do maior. E aqui mais 48. Então, essa velocidade, aqui vai dar positivo, né? 48 é maior que 29. Menos com mais dá menos, mas uma subtração normal, né? 48 menos 29, que é 9. Pediu emprestado aqui, ficou 3. 3 menos 2 dá 1. Então, a velocidade é de 19 metros por segundo. Ok? Bom, com isso, a gente encerra, né, a, a quarta questão. Eu espero que vocês tenham entendido e vamos continuar gravando aí para fazer os outros exercícios. Vou só dar uma pausa aqui na gravação. Beleza, pessoal. Vamos continuar então aqui a gravação da resolução da lista de exercícios, né? E aí eu vou fazer uma correção aqui no gabarito, tá? A questão que a gente fez aqui está toda correta, só que no gabarito aqui na letra E, do deslocamento, né? Entre t igual a 0 e t igual a 4, ele considerou aqui 14 metros. Então, na verdade, aqui pela nossa resposta é 12 metros, tá? Daria 14 metros, vou até aqui, ó, fazer um X, né? Daria 14 metros se o deslocamento fosse entre t igual a 2 e t igual a 4 segundos, tá? Então, só fazendo essa correção aí no gabarito, ok? O restante está tudo ok. Vamos aqui para a quinta questão, que diz o seguinte, ó. Se a posição de uma partícula de sedimento é dada por x igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, que é uma função do segundo grau, né? A gente viu na aula teórica que quando a posição em relação ao tempo é uma função do segundo grau, esse movimento é um movimento uniformemente variado. A gente usa esse termo mais lá para o ensino médio, né? Chamado de move, né? Mas enfim, onde t está em segundo e x em metros, né? Posição aqui em metros e o nosso tempo em segundos. Bom, qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Tá? Então, essa aqui seria a letra A, né? Vou colocar aqui a letra A. Não, tá aqui, né? Já começa com a letra A. Qual é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Letra B. O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x? Letra C. Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Então, quando a velocidade é nesse instante, ele está se referindo à velocidade instantânea, a velocidade naquele instante, né? Velocidade da partícula em t igual a 1 segundo, né? Velocidade da partícula em t igual a 1 segundo é a velocidade instantânea, perdão, e aqui ele quer saber a velocidade escalar da partícula nesse instante, ou seja, a razão entre a distância e o intervalo de tempo que ele percorreu exatamente nesse instante de tempo. Ok? Então, vamos começar aqui pela letra A. Então, eu tenho aqui, ó, a equação da posição x igual a 4 menos 12t mais 3t elevado ao quadrado. Bom, qual é a velocidade, então, da partícula em t igual a 1 segundo? Então, só quero saber a velocidade, vamos derivar, né?
Então, a gente viu que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Bom, a derivada de uma constante de um número é zero, menos a derivada de 12t. Então, aqui está subtendido que tem 1, né? Então, vai ficar 12 vezes 1, t elevado a 1 menos 1, mais 3. Esse 2 ele desce, né? Então, vai ficar 3 vezes 2, t elevado a 2 menos 1. Então, eu vou ter que a velocidade é igual a zero, menos 12 vezes 1 é 12, e 1 menos 1 é zero. Então, t elevado a zero, mais 3 vezes 2, 6, t elevado a 2 menos 1 é 1. Então, t elevado a 1 é o próprio t. Então, coloca aqui 6t. Então, a velocidade é igual a menos 12. Todo número, toda variável elevada a zero é 1. Então, menos 12 vezes 1 dá o próprio menos 12, mais 6t. Então, essa é a equação aqui da velocidade. Como ele quer saber a velocidade para t igual a quanto? T igual a 1 segundo. Então, nós vamos substituir aqui, ó. V é igual a menos 12 mais 6 vezes 1, para t igual a 1 segundo. Então, vai ser menos 12. 6 vezes 1 é 6. E menos 12 vezes 6, perdão, menos 12 mais 6, conserva sempre o sinal do maior, né? Menos mais é menos. 12 menos 6 é 6, mas o maior é 12, e o 12 é negativo. Então, menos 6 metros por segundo. Então, a velocidade negativa. E aí, vamos usar a teoria que a gente viu na aula, né? Ele quer saber aqui, ó, na letra B. O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo? Então, a gente viu na aula que se eu tenho uma trajetória, minha orientação positiva, aqui é minha origem, né? Se a velocidade é negativa, significa que a partícula ela está se movimentando para o sentido negativo. Ela está indo para o sentido negativo. Ó. A velocidade é menor do que zero, ok? Então, nesse instante, o movimento é no sentido negativo de x, tá? Então, como v é menor do que zero, nesse instante, o movimento da partícula, no caso, né? O movimento da partícula é no sentido negativo. No sentido negativo, ou seja, no sentido contrário à minha orientação positiva, né? Então, no sentido negativo de x, ok? Se a velocidade fosse positiva, ele estava no mesmo sentido aqui da orientação positiva. Como a velocidade é menos 6, é negativa, ele está no sentido contrário, né? Sentido negativo. Bom, vamos fazer aqui a letra C. Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? A gente estava aqui na letra C da quinta questão. Bom, então o que ele está pedindo aqui? A velocidade escalar, né, para esse movimento nesse instante. Qual instante? Em t igual a 1 segundo. Tá? Então ele quer saber a velocidade escalar em t igual a 1 segundo. E é interessante notar o seguinte. A gente viu na aula teórica que a velocidade escalar, que eu estou chamando aqui de VE, é a razão entre deslocamento e intervalo de tempo. Então, essa equação aqui, ela vale quando eu tenho um determinado intervalo de tempo, quando eu tenho um deslocamento, tá? E aí, qual é a diferença da velocidade escalar para a velocidade média, por exemplo? Né? Que a velocidade média é uma grandeza vetorial, ela leva em consideração o sentido. Por exemplo, nesse caso aqui, o sentido está para a esquerda, está no sentido negativo de x. Por isso que a velocidade é menor do que zero. Tá? Só que essa velocidade, minha velocidade instantânea, no instante está igual a zero. Então, a gente não vai usar essa definição aqui, ó, porque eu não tenho um intervalo de tempo considerado. Ele quer saber a velocidade escalar exatamente em t igual a 1 segundo. Então, se a gente for imaginar que a velocidade escalar leva em consideração a distância e a grandeza escalar não leva em consideração o sentido, a velocidade escalar, para esse instante de tempo, será exatamente igual ao módulo da velocidade instantânea em t igual a quanto? 1 segundo.
Por quê? Porque a velocidade escalar não leva ou não considera, vamos colocar assim, ó, não considera o sentido de movimento. Naquele instante, o sentido do movimento naquele instante de tempo, que nesse caso aqui é t igual a 1 segundo. Naquele instante de tempo. Então, quando a gente perguntar a velocidade escalar média, aí eu levo em consideração o deslocamento e intervalo de tempo. Quando for apenas velocidade escalar num determinado instante, ele vai ser o módulo da velocidade instantânea naquele instante. Se a velocidade instantânea é negativa, então, para esse caso aqui, eu tenho que a velocidade escalar é igual ao módulo de v em t igual a 1 segundo. Ora, qual foi o valor de v em t igual a 1 segundo? Menos 6. Então, isso aqui vai ser o módulo de menos 6 metros por segundo. Ou seja, vai ser o valor positivo da velocidade instantânea naquele instante de tempo, que no caso aqui é 1 segundo. Então, por isso que minha velocidade escalar é o mesmo valor, só que positivo. 6 metros por segundo. Tá? Então, espero que vocês entendam isso. A velocidade escalar é o módulo da velocidade instantânea naquele instante de tempo. Quando a gente fala em velocidade escalar média, aí eu tenho que levar em consideração a distância percorrida durante aquele intervalo de tempo. Ok? Bom, então é isso, a letra C. Espero que vocês tenham entendido aí a quinta questão. Vamos resolver agora aqui a sexta, né? Ó, a sexta questão a gente já vai trabalhar com gráfico, né? Peço desculpa para vocês porque ele está pedindo aqui uma função por integração, usando integral. A gente não viu, mas aí fica só a título de conhecimento, né? Então não me atentei porque essa questão pedia integração. Mas a gente vai, né, desenhar o gráfico que a gente viu na aula passada, né? Gráfico de função, do movimento da velocidade em função do tempo, né? Que é uma função do primeiro grau. Eu tenho aqui um m u v, movimento uniformemente variado, né? Essa notação a gente usa no ensino médio, mas é um movimento unidimensional com aceleração constante. Então vamos lá. Então a velocidade do fluxo de um grão em metros por segundo é dada por v igual a 8t mais 5 com t em segundo. Então tem aqui a função da velocidade igual a 8t mais 5, ok? Eu posso até reescrever essa função, ó. Aqui, ó, 5 mais 8t, tá? Que fica bem parecido com a função que a gente viu na aula teórica, né? Que v é igual a v0 mais at. Esse v0 é a velocidade inicial e a é a aceleração. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, a velocidade inicial é quanto? 5, né? Então, eu teria aqui a velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. E a aceleração, que é o que multiplica o tempo, né? O coeficiente de t, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho esses dois dados aqui importantes. Bom, então na letra A ele quer para traçar a curva, né? Então, a gente viu que o gráfico de uma função da velocidade, quando a aceleração é positiva, que é o caso aqui, ó, 8 positiva, a velocidade está aumentando. Então, vai ser uma reta crescente. Então, vamos fazer essa curva aqui, ó. Eu tenho aqui a velocidade. Ver se eu consigo manter essa reta aqui. Bom, aqui a velocidade em metros por segundo. E aqui no eixo horizontal, eu tenho o tempo em segundos. Bom, então esse primeiro valor aqui de V, que é a velocidade inicial, ó. O que é a velocidade inicial? A velocidade para t igual a zero. Quando t for igual a zero, 8 vezes 0 é zero, então vai sobrar só 5, né? Então essa velocidade inicial aqui é a velocidade em t0 igual a zero. Então eu marco aqui, ó, 5. E aí eu traço o gráfico. Eu sei que a aceleração é positiva, vou ter aqui uma reta crescente. Aceleração maior que zero. Velocidade aumenta. Ok? Então é isso. De forma genérica é isso, né? Bom, na letra B,
ele quer saber a área da curva entre T1 igual a zero e T2 igual a 3. Então, eu posso repetir esse gráfico aqui e agora colocar para esses dois instantes de tempo. Ó. T igual a zero e T igual a 3. Para T igual a zero, já sei o valor da velocidade, que é o 5, né? Deixa eu copiar esse gráfico. Deixa eu copiar esse gráfico aqui. Deixa eu ver se ele vai copiar. Copiou. Então aqui a letra B. Ah, copiou duas vezes, né? Deixa eu apagar aqui. Acabou copiando duas vezes. Não tem problema. Ó, então aqui a letra B, né? Vou colocar aqui o eixo aqui da velocidade. E metros por segundo. E aí ele quer saber qual é a área, metros por segundo. Entre t igual a zero, né? T1 igual a zero. Coloca aqui, ó. T1 igual a zero segundo e o segundo instante de tempo, vamos olhar lá. T2 igual a 3 segundos. Então eu tenho aqui para t igual a zero, mas eu não tenho a velocidade, por exemplo, aqui em t igual a 3, né? Vou ter aqui um valor da velocidade para t igual a 3, eu não tenho esse valor aqui. Vamos calcular então, né? Então eu tenho aqui a função. Qual é o valor da função? A função é igual a 5 mais 8t. Então, ó, é bem simples, gente. Para calcular a velocidade de t2 igual a 3. Então, vou substituir. No lugar de t, eu vou colocar 3. Então, 5 mais 8 vezes 3. Então, essa minha velocidade vai ser 5 mais 8 vezes 3, 24, né? Então, 24 mais 5 dá 29 metros por segundo. Então, eu coloco esse valor aqui no gráfico. Então, para t igual a 3, eu tenho um valor de 29. Eu vou aumentar aqui, não está em escala, né? Deixa eu, para dar um espaço maior aqui no gráfico. Então, eu vou colocar o 3. Aqui, ó. Só tem esses dois, né? Eu vou colocar o 3 aqui, certo? Então, tem aqui, ó. 29. Pronto. Aí eu tenho aqui, ó, os dois pontos. T igual a zero, T igual a 3. Ok? Então, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, mas o que ele quer saber? A área da curva entre T1 igual a zero e T2 igual a 3. Ora, a área da curva, gente, ó, vamos ver se vocês estão vendo. Ó. Entre T igual a zero e T igual a 3, eu tenho essa figura aqui, ó. Essa figura geométrica aqui, ó. Né? Eu tenho a reta e eu tenho a área sob, né, embaixo da curva aqui, ó, limitada aqui pelos eixos horizontais e horizontal e vertical, né? Então, na verdade, aqui eu tenho um trapézio, ó. Ó, tem aqui um trapézio. Eu tenho uma base menor, eu tenho uma base maior. Esse trapézio está deitado, né? Então, aqui vai ser a altura. Ó, se você coloca aqui, ó, eu tenho aqui uma base menor, vou chamar de Bzinho. Aqui eu tenho uma base maior, vou chamar de Bzão. E como ele está deitado, aqui é a altura. Então, em vez de a altura ser na vertical, se o trabalhador estivesse em pé, como ele está deitado aqui sobre o eixo horizontal, né? Então, aqui eu tenho a altura. Então, eu tenho aqui, na verdade, um trapézio. Como ele quer saber a área, como é que a gente encontra a área do trapézio? É base menor mais base maior vezes a altura H dividido por 2. Bom, e qual é o valor dessa base menor? Ele começa em 0 e vai até 5. Então, a base menor é 5. Aqui, ó, 5. Mais. A base maior começa em 0, né? Essa altura aqui, ó, começa em 0 e vai até esse segundo ponto aqui, que é 29. Então, de 0 até 29, né? A base maior é 29. A altura começa em 0 aqui e vai até o 3, né? Então, a altura é 3. Dividido por 2. Então, a área do trapézio, estou chamando de AT, né? A área do trapézio
5 mais 9 dá 34, né? Então, 34 vezes 3 dividido por 2. Então, vou ter aqui a área do trapézio, vai ser igual. Ora, 34, posso multiplicar, eu posso dividir o 34 por 2, né? Se eu multiplicar aqui 34 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 9 com 1, 10. Então dá 102 dividido por 2. Tá? Dividindo 102 por 2, né? Isso vai dar 51, tá? Bom, 51 é a área. Então, se for área, então eu coloco aqui o A, unidades de área, tá? Agora, é interessante que a área de um gráfico, essa é uma observação importante. A área num gráfico, vou colocar aqui a observação, ó. A área sob a curva, num gráfico, velocidade versus tempo, né? Aqui tem que tomar cuidado, pensar que é x, né? Ó, velocidade versus em função do tempo. Essa área é igual ao deslocamento naquele intervalo de tempo. É igual ao deslocamento. Numericamente igual, né? A gente diz assim, ó, o deslocamento é numericamente igual à área da figura, né? A área da figura. A área da figura. Então, por exemplo, o deslocamento entre 0 e 3, né, no caso, ele vai ser exatamente igual ao mesmo valor numérico, 51. Só que aqui, como a unidade é metros por segundo e segundo, esse deslocamento é de 51 metros. Entre esses instantes, né? Entre 0 e 3 segundos. Ok? Vou colocar mais uma página em branco para a gente fazer a próxima letra, né? Então a gente determinou a área, né? Que é igual ao deslocamento. Bom, na letra C, achar a função geral por integração e usá-la para calcular o deslocamento. Bom, olha só o que ele quer. Ele quer achar a função da posição, né? Já que ele deu a função da velocidade. E a gente vai usar essa função para encontrar o deslocamento e comparar com o resultado que a gente obteve aqui. De antemão, eu digo que essa propriedade aqui, ela é bem mais interessante. É bem mais simples, né? Mas vamos fazer o que ele está pedindo aqui, ó. Então, a letra C, né? Vamos colocar aqui a função da velocidade, v igual a 8t mais 5, né? Então, eu tenho v igual a 8t mais 5. Tranquilo? Ok. Então, vamos lá. Por que ele quer para integração? A gente viu na aula teórica que a velocidade instantânea, né, é a derivada da posição em relação ao tempo. Como ele quer essa função original aqui, que é a função da posição, a gente não tem ela. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui meio pelos extremos, eu vou ter que a derivada dx é igual a v, aqui é o produto cruzado, né? V dt. Então, se eu quero achar a posição e eu tenho a derivada, qual é a função que eu uso? A integração, tá? Então, se eu integrar aqui dos dois lados, eu vou ter dx é igual a v dt. E essa integral é uma integral indefinida porque eu não tenho os valores aqui da posição inicial. Eu tenho os valores de velocidade, né? Então, vamos fazer a integração aqui definida. A integral de dx, a integral da derivada, é a própria função. Então, é x, né? E aqui fica a integral de v. Qual é a função de v? 8t mais 5, que multiplica dt. Então, x é igual. Ó, a integral de 8t dt, aí que a gente pode separar, porque é uma soma, né? Então, separa aqui, ó, em duas integrais, né? Então, eu vou ter 8t dt mais a integral de 5 dt.
Bom, a integral é chamada até de antiderivada. Por quê? Não sei se vocês lembram das questões anteriores. Quando eu tenho aqui uma função polinomial que tem expoente, deixa eu relembrar aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, a integral de t elevado a n dt, a variável é t, por isso que aqui é dt. O que que é essa integral? É t. Aí aqui eu vou somar em vez de subtrair. Eu somo com 1 e divido por n mais 1. Então eu somo aqui o expoente e divido por n mais 1. Então só um exemplo bem simples aqui, ó. A integral de t2 dt é t elevado a 2 mais 1 sobre 3 mais 1. Isso vai me dar o quê? T elevado ao cubo sobre, aqui é 2, né? Sobre 2 mais 1. T elevado ao cubo sobre 2 mais 1, que é 3. Então dá T3 sobre 3. Como a integral é indefinida, geralmente coloca aqui uma constante de integração, que é um valor que a gente desconhece, né? Não sabe, porque a integral é indefinida. Bom, aqui são duas integrais, então eu não vou colocar uma constante para cada integral. Vamos deixar a constante para o final, né? Então aqui vai ficar 8, é uma constante, pode sair da integral. E aqui não é t elevado a 1, é só o t. Então vai ficar t elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1, mais 5. E a integral de dt é o próprio t. Aí é uma propriedade da integral. A integral da derivada é a própria função. A integral de dx é o próprio x. De dt é o próprio t. Mas essa constante de integração que a gente não sabe qual é o valor dela, porque a gente não tem as condições. Eu não sei, por exemplo, qual é a posição em t igual a zero. A gente chama de condição inicial. O problema não diz. Então, x é igual a 8t. 1 mais 1 é 2, né? Então, 8t ao quadrado sobre 2 mais 5t mais zero. Nós vamos já já considerar que a posição é zero para t igual a zero, tá? Já que ele não diz qual é. Então, x é igual a 8 dividido por 2 é 4. Então, 4t ao quadrado mais 5t mais c. Bom, como ele não diz, vamos fazer isso, não tem problema não. Nós vamos considerar que em t igual a zero, a posição também é zero, tá bem na origem, tá? Consequentemente, essa constante vai ser quanto? Zero, né? Porque t igual a zero aqui, ó, vai ser 4 vezes zero ao quadrado, 5 vezes zero. A posição aqui também vai ser zero. Então, o c vai ser zero. Então, logo, c vai ser igual a zero. Se a gente deixasse só o valor de c aqui, o resultado também ia dar a mesma coisa, só para a gente poder simplificar a questão, né? Então, qual vai ser o valor de x? 4t ao quadrado mais 5t. Considerando o tempo inicial, a partícula na origem, né? Aqui, ó, t igual a zero, x igual a zero. Bom, aí eu tenho já a função original. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o deslocamento entre t igual a zero e t igual a 3 e comparar com esse resultado aqui obtido pelo gráfico, ó, tá? Então, como é que eu encontro o deslocamento? Então, em t, vou chamar de t0, né? Igual a zero, eu tenho uma posição x0. Qual vai ser o valor de x0? Vai ser zero, né? A gente acabou de dizer aqui, ó, t igual a zero, x igual a zero. Mas se eu fosse calcular a função, 4, 0 ao quadrado, mais 5 vezes zero. Então, x0 é zero. Então, fica coerente aqui com a nossa definição, que em t igual a zero está na posição zero. E em t igual a 3 segundos, qual é o valor de x? Então, vamos substituir aqui, ó, x igual a 4 vezes t elevado ao quadrado, mais 5 vezes 3. Então, 4, 3 ao quadrado, 9. Mais 5 vezes 3, 15. 4 vezes 9, 36, mais 15. Então, o valor de x dá quanto? 51 metros. E aí, como é que encontra esse deslocamento? Ora, o deslocamento é x menos x0. Então, o valor de x, 51 metros, menos x0, que é quanto? Zero. Então, olha só que interessante. Isso aqui deu o mesmo valor de deslocamento da área. Por isso que a propriedade gráfica era muito interessante, porque pelo gráfico foi muito mais simples, né? O gráfico da velocidade em função do tempo, foi muito mais simples nós encontrarmos o deslocamento.
Mas, enfim, o mesmo resultado esperado, né? Tem que dar o mesmo valor. E na letra D, a velocidade média entre esses mesmos instantes, t igual a zero e t igual a 3 segundos. Então, aqui é a letra D, velocidade média. Eu já sei que o deslocamento nesses instantes, ó, como são os mesmos instantes, o deslocamento é quanto? 51 metros. E o intervalo de tempo é quanto? 3 segundos menos zero. 3 segundos. Então, qual é a definição de velocidade média? Deslocamento sobre intervalo de tempo. O deslocamento é de 51 metros e o intervalo de tempo é de 3 segundos. Então, isso me dá uma velocidade média de quanto? 27, né? 27 não. Vamos refazer isso aqui. 51 dividido por 3, aqui vai dar 1. Isso é 7, né? 1 vezes 3, 3, para 5, 2, abaixo 1, 21 por 3 dá 7. Então, isso dá uma velocidade média de 17 metros por segundo. Tá? Deixa eu colocar aqui mais para cima. 17 metros por segundo. Ele copia aqui, interessante. Ele faz uma cópia. Fez só de marcar, selecionar, né? Então, 17 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui, ó. Velocidade média igual a 17 metros por segundo. Então, finalizamos aí mais uma questão, né? Espero que vocês tenham entendido. Essa parte de integração, realmente a gente não viu na aula, mas enfim, fica para conhecimento, né? Então, nós resolvemos agora a sexta questão. Daqui a pouco a gente resolve mais. Beleza, galera? Vamos continuar aqui resolvendo a lista de exercícios, né? Vamos para o exercício número 7. Bom, o exercício diz o seguinte: dois potes, né? Em uma esteira A e B, né? Então, dois potes A e B se deslocam em linha reta no mesmo sentido com velocidade constante. Eu vou marcar aqui, ó, velocidade constante, porque isso já diz qual é o tipo de movimento que nós vamos trabalhar, né? É um movimento unidimensional, né? Retilíneo, né? Trajetória linha reta, só que com velocidade constante. No ensino médio, a gente chama esse movimento de movimento uniforme. O poste da frente desenvolve 72 km por hora e o de trás 126 km por hora. Então, eu tenho um pote que está atrás que está uma velocidade maior e um pote que está à frente com uma velocidade menor. Como a velocidade é constante, provavelmente o que vai acontecer? Esse pote que está atrás, né, vai alcançar o pote que está na frente. Num certo instante, a distância entre eles é de 225 metros. Ele quer saber que distância o pote de trás, que está com uma velocidade maior, precisa percorrer para alcançar o da frente. Bom, esse exercício é interessante a gente fazer alguns desenhos, né? Para a gente poder entender a situação, né? Vou colocar os potes aí que está atrás e à frente, né? Bom, vamos desenhar aqui uma trajetória. Aqui uma trajetória retilínea. Vou tentar seguir a linha aqui do caderno. Aqui, ó. Uma trajetória retilínea. Bom, eu vou desenhar o pote. Vamos chamar A e B, né? Vamos colocar o pote A atrás, né? Aqui, ó. O pote A. Desenhar aqui por uma partícula, né? Um carrinho aqui representando o pote A. E o pote B na frente. É um desenho estático, evidentemente, né? Aqui, ó. Certo? E aí já vamos desenhar esse certo instante aqui que a gente não sabe qual é. Num certo instante, a distância entre eles é quanto? Num certo instante, a distância entre eles é 225 metros. Ok? Bom, esse pote A ele vai estar com uma velocidade maior. Então, VA é de 126 km por hora. E o pote B aqui, ó,
está com uma velocidade menor, é 72 quilômetros por hora, ok? Então, essa é a situação atual. Então, isso aqui para um determinado instante. Bom, evidentemente que o B já se deslocou, o A já se deslocou, mas vai chegar um dado momento que o A vai alcançar o B, né? Então, qual é a distância percorrida até. é, Qual é a distância desse, no caso do pote A, né? Precisa percorrer para alcançar o da frente. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos dizer que esse pote A está bem na origem aqui, ó, nesse determinado instante. E o bloco B está a 225 metros de A. Então, como o movimento é uniforme, lembra da função da posição? Ó? A posição é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, eu tenho aqui a posição em metros. Aqui eu vou usar essa mesmo, não vou usar x, né? Então, vamos escrever aqui as duas funções, tanto para o pote A como para o pote B. Então, a posição de A, que no caso está bem na origem, é zero, né? E de B, que está a 225 metros de a posição inicial, né, nesse instante aqui, seria 225. Agora só tem um detalhe, não sei se vocês estão percebendo. A distância aqui é em metros, né? E as velocidades, elas estão em quilômetros por hora. Então é necessário a gente transformar essas velocidades aí. Vamos fazer essa transformação? 225 metros. Deixa eu colocar aqui de preto. 225 metros. Então, vamos pegar a velocidade VA primeiro. Como é que a gente transforma para metros por segundo? Divide por 3,6. Então, vamos pegar o 126 e dividir por 3,6. Vamos ver quanto é que dá essa divisão. 35, né? A divisão exata. Então, aqui 35 metros por segundo. Bom, vamos fazer a mesma coisa para a velocidade B, né? 72 quilômetros por hora. Então, a velocidade B é 72, divide por 3,6. Esse resultado aqui já é mais imediato, né? Mais conhecido. Essa velocidade B é 20 metros por segundo. Então, eu tenho a velocidade de A e de B em metros por segundo. Bom, vamos escrever as funções, né? Então, a função de A vai ser igual a quanto? A posição inicial de A é zero, né? Tá bem aqui na origem, ó. Então, vai ser zero. A velocidade de A é 35, que multiplica o tempo t. Então, a função da posição de A é 35t, ou seja, à medida que o tempo vai passando, essa posição de A vai aumentando também, né? Vai saindo da origem e vai em direção a B. Ok. Agora vamos escrever a função de B. A função de B é a posição inicial de B, que é quanto? Ó, lembrando aqui, ó, posição inicial. No caso de B, a posição inicial é 225. Ele está a 225 metros da origem, aqui onde está o pote A. Mais a velocidade de B, qual é a velocidade de B? 20. 20t. Então, essa é a função de B. Né? Função do primeiro grau, porque o movimento é com velocidade constante. Ora, qual é o instante que A vai alcançar B? Quando A alcança B, o que eles vão ter? A mesma posição. É importante isso. Ó. No instante, no instante de encontro, a posição de A é exatamente igual à mesma posição de B. Ou vice-versa, né? Tanto faz A igual a B, ou vamos colocar aqui, ó, a posição de B vai ser exatamente igual à posição de A. Tá? Então, tanto faz ser B ou A, já que são iguais, né? Ok, é isso. Então, vamos encontrar esse tempo de encontro aqui, ó, porque se eu encontrar esse tempo de encontro, eu vou saber exatamente qual é a posição que A vai estar, então eu vou saber qual é a distância que A percorreu, porque ele saiu aqui do zero, né? Certo? Não é isso que ele quer saber? Ó, qual a distância que o pote de trás precisa percorrer para alcançar o da frente? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, SB igual a SA. Então, se SB igual a SA,
Coloca aqui, ó. Se SB é igual a SA, SB é 225 mais 20T. Igual a quanto? Coloca aqui 225 mais 20T. Igual a 35T, tá? Era melhor deixar SA igual a SB, né? Ficava. Tá, vamos fazer assim, para não ter que multiplicar por menos um. Tá aqui, ó. Vamos colocar SA igual a SB. SA igual a SB. Aí, SA é quanto? 35T igual. E SB? 225 mais 20T. Por que eu botei SA igual a SB primeiro? Porque 35 é maior que 20, então a gente já resolve a equação sem precisar multiplicar por menos um. Então eu vou ter aqui, ó, 35T. Aqui não é 20T positivo? Quando troca de membro, vem com o sinal trocado. Então, menos 20T igual a 225. 35 menos 20, 15, né? Então, 15T igual a 225. Então, qual é o valor de T? 225. Esse 15 está multiplicando, passa dividindo. Lembrando que esse tempo é o tempo que eles dois se encontram, né? Então, T igual a... Vamos dividir aqui. Vamos usar a calculadora mesmo, não tem problema não. Só para ser mais rápido. 225 por 15 dá 15, né? Então, T igual a 15 segundos. Então, esse tempo, eu nunca posso esquecer, é o instante de encontro, tá? Então, o tempo de encontro, que ó, T é tempo de encontro, que vai ser 15 segundos. Tranquilo, olha só. Se quando eles se encontram, eles têm a mesma posição, e A estava na origem, e A é o pote que está atrás, né? Se eu substituir esse tempo de encontro aqui na posição, eu vou saber exatamente qual é a distância que A percorreu até encontrar B, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Então, para T igual a 15 segundos, qual é o valor da posição de A? Eu tenho que SA é 35T, então vai ser 35 vezes 15. 35 vezes 15. 35 vezes 15, 525. Então, olha só como foi interessante escolher a origem para a posição de A, porque aí eu sei exatamente qual é a distância que ele percorreu. Professor, mas isso aqui não é a posição? O que é a distância? A distância é o módulo de deslocamento, né? Em linha reta vai ser igual ao deslocamento. Então, a distância vai ser igual ao módulo do deslocamento. Aqui eu sei que o deslocamento é positivo, né? Mas o que é esse deslocamento? A posição final, 15,25, menos a posição inicial, que é zero. Posição inicial, tá bem na origem, né? O A, 525 menos zero. Então, a distância que ele vai percorrer, 525 menos zero é 525. Como é o valor positivo, a distância nunca é negativa. Então, essa é a distância percorrida, né? Por A. Pronto, tá resolvida aí mais uma questão, né? Então, essa aqui é distância percorrida pelo pote A, que é o pote que está atrás, né? Pelo pote de trás, né? Pote de trás. No caso aqui eu chamei de pote A. Tranquilo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa questão é interessante que dá para resolver até de uma maneira mais simples, usando o conceito da física, que é de velocidade relativa. Quando a gente usa a velocidade relativa, a gente consegue exatamente encontrar o tempo de encontro sem precisar dessas equações. Por quê? A velocidade relativa ela leva em consideração que o referencial está em um dos carros, tanto no caso aí o pote, né? Tanto o pote de trás ou o pote da frente. Então, por exemplo, como é o A que está se aproximando de B, a velocidade relativa seria a velocidade do maior, que é o A, menos a velocidade de B. É como se B tivesse parado e o A se aproximando, certo? E aí eu vou ter o tempo de encontro.
Olha só como é simples. Eu vou colocar aqui como observação, só para vocês, enfim, conhecimento a mais, né? Aqui, ó, velocidade relativa. Ó, velocidade. Nesse caso é uma velocidade relativa de aproximação. Vou chamar de VR, tá? Então a velocidade relativa seria VA, que é do pote A, que tem uma maior velocidade, menos VB, porque o A está se aproximando de B. Então essa velocidade é em metros por segundo, né, que eu já transformei, 35, que é a velocidade de A, menos 20, que é a velocidade de B. Então a velocidade relativa é de 15 metros por segundo. E essa velocidade relativa ela já leva em consideração o tempo de encontro. E aí o que é essa velocidade? Delta S, que é o deslocamento, sobre delta T. Qual é a distância entre os dois? Em certo instante, né? 225. Então eu vou ter que a velocidade relativa é 15, igual a, perdão, 225 sobre ΔT. Mas o tempo inicial é zero, então eu posso apenas chamar de T, que é justamente o nosso tempo de encontro. Olha só como é mais simples, ó. Meio pelos extremos, eu vou ter que 15, que multiplica o tempo de encontro, é 225. Ou seja, o tempo de encontro é 225 dividido por 15, que dá o próprio 15 segundos. E aí, mais interessante, a distância que A vai percorrer, a distância D, é exatamente a velocidade de A, que é a velocidade que A está desenvolvendo para alcançar o B, né, o pote A, vezes esse tempo de encontro. Então, qual é a velocidade de A? 35. E o tempo de encontro? 15. Então, isso dá 525 metros. Então, olha só como o conceito de velocidade relativa simplifica muito o cálculo, né? 525 metros. Então, para conhecimento é interessante vocês saber também que existe outras formas de resolver esse tipo de questão quando for, quando for tempo de encontro, né? Posição de encontro, enfim, ok? Então essa é a distância. Levando em consideração que quando é velocidade relativa, a gente coloca o referencial sempre no corpo que está tentando se aproximar, né? Então, ó, por que eu sei que a distância vai ser só a velocidade vezes o tempo de encontro? Porque o móvel que está se aproximando, eu coloquei o zero aqui, ó. Então a posição inicial dele é zero. Então toda a distância que ele vai percorrer vai ser sempre igual à posição dele em relação à sua origem. Ok? Então fica muito mais simples, né? Certo? Vamos agora para a oitava e última questão. Deixa eu adicionar aqui mais uma página. E vamos resolver a oitava e última questão dessa lista de exercícios. E aí, com isso, na próxima aula a gente já começa um assunto novo, né? Aí vocês assistem o vídeo, eu vou ainda postar, né, para vocês. Eu vou editar, eu vou fazer a postagem do vídeo para vocês assistirem na íntegra a resolução de todos os exercícios, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a página. Opa, esse aqui é o menu de gravação. Deixa eu colocar aqui, ó, oitava e última questão, que diz o seguinte: um caminhão de transporte de leite passa por um trecho retilíneo, então uma trajetória retilínea, né? Onde sua posição, aqui, ó, a posição em função do tempo é dada por x de t igual a t ao quadrado menos bt ao cubo. É um modelo matemático para a posição em função do tempo. Ele dá os valores de A, né? Que é as constantes, 3,40 metros por segundo ao quadrado. Observe que está segundo ao quadrado porque é a unidade de aceleração, né? Até por causa do tempo ao quadrado. E uma unidade aqui em metros por segundo ao cubo, porque o tempo está elevado ao cubo. Então, são constantes, né? Bom, calcule a velocidade instantânea. A gente vai ter que usar a derivada para t igual a 0, t igual a 6 e t igual a 12. Então, a gente vai derivar e encontrar para cada instante de tempo desse a velocidade. E na letra B, em que posição o caminhão para novamente? Lembrando que quando ele para, a velocidade é zero, né?
Mas a gente tem a função da posição. Então, eu preciso saber em qual instante que ele vai parar para saber qual é a posição que ele para novamente. Ok? E quanto tempo leva para que ele pare? A gente vai usar aqui a função da velocidade para calcular esse tempo. Mas vamos por partes. Ó. Eu tenho x de t, que é a função da posição, igual a t ao quadrado menos b t elevado ao cubo. Bom, eu posso substituir o valor das constantes, né, a e b, ou eu posso derivar em função de a e b e deixar para substituir depois. Né? É uma escolha que pode fazer, mas eu vou logo substituir as constantes aqui. Ó. Então, x de t é igual. Qual é o valor de a? 3,40 t ao quadrado, menos o valor de b, 0,200, né? Está colocando aqui com mais casas decimais, né? T elevado ao cubo. Ok. Então, está aqui a função x de t. Bom, velocidade instantânea, pessoal. Lembrando, o que é a velocidade instantânea? Derivada da posição em relação ao tempo. Então, vamos derivar aqui, ó. dx. Vamos deixar esse t aqui, não tem problema. dx de t, né? Em relação ao tempo. Bom, 3,40 a gente repete. Esse 2 vem multiplicando, tanto faz colocar aqui na frente ou depois, que o produto é comutativo, né? Então, aqui 2, t elevado a 2 menos 1, né? Subtrai uma unidade, menos 0,200, o 3 desce, multiplicando, e subtrai uma unidade expoente, 3 menos 1. Ora, dx de t dt, o que é dx de t? V, né? Então, aqui, ó, fica V. Eu vou colocar entre parênteses sempre o T, porque aqui ele está indicando que é a velocidade em função do tempo. Não é, né? Não é obrigado a colocar isso entre parênteses tempo, mas vamos deixar essa notação, né? Aqui está x de t, vamos deixar V de t. Então, vai ficar 3,40 vezes 2, isso dá quanto? 6,80, né? Então, 6,80, t elevado a 1, 2 menos 1 é 1, então vamos deixar só o t. Né? T elevado a 1 é o t. Menos 0,200 vezes 3 é 0,600. T, 3 menos 1 é 2. Então, t elevado ao quadrado. Pronto, encontrei minha função da velocidade. Aqui, ó. A função horária para a velocidade. Agora eu vou calcular essas velocidades instantâneas para cada instante de tempo desse aqui, ó. T igual a 0, T igual a 6, T igual a 12. Então, vamos lá. Letra A, né? Letra A. Então, vou começar para T igual a 0, né? Em T igual a 0, o meu V de 0, né? Aqui, ó. T igual a 0, né? Meu V de 0 vai ser 0, né? Porque tem um tempo aqui, ó. 6,80 vezes 0, menos 0,600, 0 ao quadrado. Então, V de 0 é igual a quanto? 0. A instante que ele para. Então, na verdade, provavelmente ele já estava parado de ter igual a 0, né? Então, ele vai se movimentar, depois ele vai parar novamente. Mas, enfim, velocidade inicial aqui é 0 metros por segundo. Tranquilo. Vamos agora fazer para t igual a quanto? Que ele pediu ali? T igual a 6 segundos. Então, t igual a 0,6,00. 6 segundos. Então, V de 6. Não sei se eu deixo só o V de 6, 6,00. Vou colocar só o V de 6, tá? E aí vai ficar como? 6,80. Aí aqui eu vou colocar 6,00. Uma questão mais de algarismo significativo, né? Mas enfim. Menos 0,600. E aqui 6,00 ao quadrado. Bom, vamos fazer esses cálculos aqui. Vou usar uma calculadora aqui só para agilizar o processo, né? 6,80 vezes 6,00. 40,8, né? Como aí tem duas casas decimais, a gente poderia colocar 40,80. Enfim, aqui eu não vou levar em consideração as questões de algarismo significativo, não. Tá? Vamos colocar assim, 40,80. Menos 0,600, perdão. 6 ao quadrado é 36, né?
Então, 36 aí daria vírgula 000, enfim. Então, aqui 40,80 menos, vamos multiplicar agora 0,600 vezes 36. Vezes 36. 21,6. A calculadora aqui está colocando só uma carga decimal. 21,6, tá? Aqui também eu vou deixar só com uma carga decimal. Não vou levar em consideração algarismos significativos. Então, eu vou ter V de 6 igual. Ora, 40,8 menos 21,6 dá 19,2 metros por segundo. Então, aqui eu já tenho a velocidade no instante 6 ou 6,000. Ok? Deixa eu ver como é que está no gabarito de vocês. É só tá com uma carga decimal. Vamos manter isso. Bom, vamos fazer agora mais uma aqui que é a velocidade em t igual a 12 segundos. Então, mesma coisa, ó. Em t igual a 12 segundos. Então, calcular o v de 12. Onde tiver t, eu vou substituir 12. Então, vai ser 6,80. 6,80 vezes quanto? Vezes 12 menos 0,600. E aqui 12 elevado ao quadrado. Então, na função, onde tiver t, eu vou colocar 12 segundos. Então, v de 12 é igual. Vou multiplicar os 6,80 vezes 12. 81,6 menos. Vamos fazer logo aqui direto, né? 12 ao quadrado é 144. Então, 144 vezes 0,600. 86,4. Observe que já vai dar uma velocidade negativa, né? Então, V de 12 vai ser igual a menos 81,6. Vai dar 4,8, só que negativo, né? Ó, 81,6 menos 86,4. Então, menos 4,8 metros por segundo. Então, observe que teve inversão aí de sentido, né? Ele estava com uma velocidade zero no instante t igual a zero. Em t igual a 6 segundos, ele tem uma velocidade positiva. E em t igual a 12, uma velocidade negativa. Então, a velocidade foi diminuindo. Teve outro dado momento que chegou a zero, ou seja, mudança de sentido. E em t igual a 12 segundos, a velocidade já é negativa. Então, houve inversão de sentido aí nesse movimento. Aí já dá para a gente perceber, né? Por isso que ele pergunta aqui na letra B, ó, em que posição o caminhão para novamente e quanto tempo leva para que ele pare. Então, se ele está perguntando parar novamente, é porque a velocidade dele foi zero em outro instante de tempo, tá? Então, quando o caminhão para novamente, significa o quê? Que a velocidade dele foi igual a zero, certo? Bom, qual é a equação da velocidade? Aqui, ó. V de t igual a 6,80 menos 0,600 t ao quadrado. Então, a gente vai resolver essa equação aqui para encontrar o outro instante de tempo que ele para. Porque se a gente observar essa equação aqui, é uma equação de segundo grau, né? A equação de segundo grau, gente, vocês sabem, tem duas raízes, né? Lembra do ensino médio? Equação de segundo grau, x', x'. Então, com certeza eu tenho dois tempos dois valores de t aqui, em que essa função é zero. O primeiro é zero, né? Porque para t igual a zero vai dar v zero igual a zero, vai dar tudo zero. Mas existe outro tempo aí, né? Outra raiz, né? Então, vamos encontrar isso, ó. Vamos escrever novamente aqui a função. Eu tenho v de t igual a 6,80, né? Aqui, ó. V de t igual a 6,80t menos 0,600 t elevado ao quadrado. Então, vamos fazer essa velocidade igual a zero, né? Então, essa velocidade aqui, ó, ela vai ser quanto? Zero. Mas eu não sei qual é o tempo que ela é zero. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. V de t igual a zero. O caminhão parou novamente. Mas qual é o valor do tempo para ele ter parado novamente? Então, eu vou fazer aqui, ó, zero, que é o V de t, igual a 6,80. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Ó,
6,80t menos 0,600t ao quadrado. Como é uma equação incompleta, que não tem o termo independente, eu posso colocar esse t em evidência, ó, fica mais fácil. Em vez de usar fórmula de Bhaskara, enfim. Posso fazer isso, ó. Coloco o t em evidência. Aqui eu vou ter 6,80, que está multiplicando o t, que é esse termo aqui, ó. E aqui é menos 0,600 vezes t. T vezes t dá t ao quadrado. E 0,600 é o 0,600 que está multiplicando t ao quadrado. Então, observe que essa equação tem duas raízes. Ó. A primeira raiz a gente já encontrou lá no início. Ó. Esse t aqui tem que ser zero, né? Como esse produto é diferente de zero, esse t tem que ser zero. E tudo que está aqui dentro do parênteses também tem que ser igual a zero, para esse produto dar zero. Vocês concordam? Você não pode responder, mas na aula vocês informam, né? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Se tudo isso aqui que está entre parênteses é igual a zero, eu vou ter 6,80 menos 0,600 vezes t igual a quanto? Zero. Logo, eu vou ter que menos 0,600t é igual a zero. Aqui é 6,80 positivo, ele vem para o outro membro negativo, menos 6,80. Tranquilo? Então, eu vou ter 0,600t igual a menos 6,80. Aqui eu esqueci o menos aqui, né? Menos. Bom, como os dois lados estão negativos, basta multiplicar por menos 1 ambos os lados, né? Então aqui, ó, menos com menos dá mais. Aí quando multiplica por 1 fica positivo. Então vai ficar 0,600t positivo. Aqui também é negativo. Multiplica por menos 1 fica positivo. Então só para ficar tudo positivo, tá? Bom, vamos colocar aqui mais uma página. E vamos voltar para a página anterior. E vamos copiar aqui, ó, 0,600t, né? Vamos continuar aqui, ó. 0,600t é igual a 6,80. E aí eu encontro esse tempo em que a velocidade, o caminhão para novamente, né? 6,80 dividido por 0,600. Vamos ver qual é o valor desse tempo, né? Vamos usar aqui a calculadora sem nenhum problema para a gente ganhar tempo. 6,80 dividido por 0,600. Isso dá 11,3 segundos, né? Aproximadamente 11, vai dar uma dízima, né? Colocar 11,3 segundos. Esse sinal, esse tio aqui, significa aproximadamente igual, né? Aqui, ó. Aproximadamente igual. Aproximadamente igual a 11,3. Bom, e aí, vamos voltar aqui para a questão, ó. Quanto tempo leva para que ele pare? 11,3, né? O tempo que ele vai parar. E em que posição o caminhão para? Ora, eu tenho a função aqui da posição, né? Aqui, ó, x igual a x de t, né? Vamos copiar aqui, ó. A posição. Vou colocar aqui, ó. Posição x de t igual. Vamos voltar aqui. 3,40t ao quadrado menos 0,200t ao cubo, né? Então, 3,40t ao quadrado menos 0, tem que olhar de novo. Menos 0,200t elevado ao cubo. Menos 0, opa, escrever aqui, menos 0,200. Menos 0,200t elevado ao cubo. Então, para saber qual é a posição que ele para novamente, basta substituir esse tempo, 11,3. Ele estava parado em t igual a zero, com velocidade inicial zero. Aí se movimentou, mudou de sentido e parou novamente em 11,3 segundos. Então, basta fazer isso. Ó. X de 11,3 vai ser igual a 3,40, 11,3 ao quadrado menos 0,200
t elevado ao cubo. Então, 11,3 elevado ao cubo. Ok? E aí nós temos que fazer essa conta aí, tá? Nós vamos ter que fazer essa conta. Deixa eu só configurar aqui minha calculadora. Ah, eu não estou com a calculadora aqui. Vamos fazer então. Aqui, ó. Eu não estou com minha calculadora científica, né? X igual a 11,3 igual 3,40 vezes 11,3 ao quadrado. 11 é 11,3 vezes 11,3. Então, isso dá 127,69. A científica era mais direto, vamos usar, né? Só multiplicar duas vezes por ele mesmo, né? E aqui, 0,200, 11,3 ao cubo, é 11,3 multiplicado três vezes, né? Por ele mesmo, né? Então, aqui, vezes, né? 11,3. Isso dá 1.442,897. Estou fazendo aqui passo a passo, mas se vocês tiverem calculadora científica, faz isso logo rapidamente, né? Estou sem minha calculadora científica aqui. Mas vamos lá. Então, vai ficar 3,40 vezes 127,69. Então, isso dá 434,146 menos 0,200 vezes 1.442,897. Isso vai dar 288,5794. Ok, fazendo agora essa subtração, vamos subtrair, né? 434,146 menos 288,5794. 145,56. 145,56. Se a gente for aproximar para uma casa decimal, vai dar aproximadamente 145,6, né? Ver como é que está no gabarito de vocês. É exatamente isso. Vamos aproximar. X igual a 11, x de 11,3, né? A posição para esse instante de tempo aqui, ó. Quando ele para novamente, é aproximadamente igual, aqui, ó, aproximadamente igual 145,6 o quê? Metros. Ok? E assim nós terminamos a lista de exercícios, tá? Então a gente pode aproveitar essa lista para a gente ver as definições né? Aplicar as definições teóricas que a gente viu na aula passada, né? Nas primeiras aulas, né? As aulas iniciais. E acho que eu devo fazer mais um vídeo, mas aí mais teórico, para explicar a classificação desses movimentos com velocidade constante, né? E com aceleração constante, que a gente vai precisar dessas classificações para uma atividade avaliativa que nós vamos fazer, tá? De simulação computacional. Bom, mas é isso, eu vou editar, né? Todos esses exercícios realizados. Acho que eu vou colocar em um vídeo único, ou talvez eu deixe mesmo os vídeos separados. Enfim. Bom, é isso, pessoal. Bom feriado para vocês. Espero que vocês aproveitem a resolução dessa lista para continuar estudando, tá? Até a próxima.